Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são 5 vídeos semanais para que você possa meditar durante 5 minutos, sempre postado às 5h05 da tarde, para que os olhos do seu entendimento sejam abertos, de maneira que você possa meditar, você possa praticar e você vai então experimentar transformação na sua vida. O nosso tema de hoje é olhos abertos, agora escolhei a quem servis, né? Ou olhos abertos, agora escolha. Eu quero começar a nossa reflexão em João, o Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12. Falando novamente ao povo, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, nós estamos vendo tudo isso, né? Um lugar de sombras, um lugar de impedimento de ver como as coisas de fato são. A Matrix, o filme, fala sobre isso. As pessoas estão adormecidas, elas estão num sono profundo de uma realidade coletiva simulada. Ou seja, aquilo que vivem, não vivem de fato, apenas pensam, imaginam, sonham o que vivem. Ou seja, Deus vem para desvendar, para abrir os nossos olhos, de maneira que a gente possa encontrar a verdade e essa verdade mudar a nossa história. Quando a gente então pensa nesse desplugar da Matrix, que é essa a história, né? As pessoas precisam desplugar da Matrix e terem agora os olhos abertos, né? Tem uma cena do Neo que ele começa a enxergar, ele abre os olhos e diz: meus olhos estão ardendo. E aí o Morfeu fala para ele: é porque você nunca os usou, ou seja, você só pensou, você nunca viu coisa alguma. E Jesus vem para dizer para nós: eu sou a luz do mundo e quem me segue jamais andará em trevas. Ou seja, se você quer uma vida de olhos abertos, de enxergar como é, você precisa dessa luz que ilumina. Se a gente voltar lá para a história do Platão, no mito da caverna, o homem teve os seus olhos iluminados quando ele sai da caverna e vê o sol. Essa figura de Platão não continha a revelação plena, porque somente o sol da justiça, Deus, somente em Jesus Cristo, nós seremos capazes de alcançar esse nível de iluminação, enlightenment, né? Ou seja, meus olhos serão abertos para que eu possa ver de fato como as coisas são. O homem por si mesmo, na sua capacidade, na beleza do seu raciocínio, vão se deparar com a mesma dor do nosso querido Salomão, o mais sábio dos sábios, aquele que representa a própria sabedoria. O Platão propunha o quê? Se você alcançar a sabedoria, você terá os olhos iluminados. E o Salomão diz: me propus a pensar pela sabedoria e analisar a vida, e descobri que no final tudo é canseira e enfado. Ou seja, o homem pelo homem não é capaz de viver a vida que Deus tem. Por isso que ontem no nosso vídeo a gente falou sobre renovar a forma de pensar. Eu preciso ter o pensamento de Deus para viver a vida que Deus tem para mim. Pensando como homem, eu nunca vou alcançar o que Deus tem para mim. Muita gente está tentando, está se esforçando, mas se depara com uma dor profunda. Se você ler o livro de Eclesiastes, né, escrito por Salomão, quando ele propõe pensar a vida a respeito, a partir dele mesmo, daquilo que ele, na sua sabedoria humana, poderia discernir. E eu quero lembrar do que o escrito, o que a palavra de Deus já nos ensina, né? Que a sabedoria humana, ela é terrena, ela se revela animal e, por fim, ela é demoníaca. Ou seja, o homem pelo homem não é capaz de sair da sua situação de trevas. Por isso que Jesus está dizendo: eu sou a luz, e aquele que andar na luz, aquele que andar em mim, aquele que tiver os seus olhos em mim, quando Paulo fala, olha, eu tenho um olhar fixo em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da minha vida, eu vou prosseguir para aquilo que Deus tem. Ou seja, Deus está nos chamando, né, para viver a vida com Jesus, os olhos do entendimento. É interessante que há uma cena icônica, né, em que Morfeu chega para o Neo e fala assim: Neo, tenho aqui 2 pílulas, uma vermelha e uma azul. A azul, você volta para a sua condição de sono e nunca mais vai se lembrar, e a sua vida vai ficar presa naquele mundo ilusório. Se você tomar a vermelha, os seus olhos se abrirão e você será resgatado da condição de escravidão que você vive. Aquela pílula é um símbolo
É uma maneira de nos lembrar de que o sangue de Jesus que nos tira do domínio do pecado. É o sangue de Jesus que nos leva a uma nova dimensão. Aquilo que era impossível aos homens, de chegar-se a Deus por si mesmo, porque em condição de pecado nascemos e nós não temos capacidade, habilidade nenhuma de transformar nós mesmos de maldição para bênção. Foi necessário que houvesse uma intervenção. E qual foi a intervenção? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pílula vermelha, para que nós possamos entender que se eu for marcado pelo sangue de Jesus, o inferno não mais domina o meu coração nem a minha mente. Diante de nós temos o sangue de Jesus e nós temos um caminho sem Deus. Você pode escolher, mas é preciso escolher. Se você quer seguir os passos da vida comum e ilusória e seguir a sua vida no seu próprio pensamento, ou você quer revelação de Deus na sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus tem poder. Poder para nos libertar do cativeiro. Poder para libertar a nossa mente das armadilhas e dos sofismas que são tão presentes na vida de todos nós. Deus está nos chamando a uma vida nova. E Ele quer que você viva o que Ele tem reservado para você. Escolha agora, vermelho ou azul. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe.